Pronto. Bom dia, gente. Bom lembrete, cara. No final, vou tirar uma fotinha. Depois do sorteio, no final, vou fazer o sorteio e tirar uma fotinha. Meu vídeo tá muito ruim pra vocês, tá não? Ok. Porque pra mim ia ficar parecendo meio pixelado. Deve ser bug. Bom dia, gente. Hoje a gente vai dar início a mais uma edição, né? Acho que é a quarta edição do Grupo Centelha, porque a gente teve uma primeira edição que não era Centelha ainda, que foi o grupo de estudo sobre o eu inconsciente. Tem gente aqui que estava desde o início também, né? Nesse grupo, ele aconteceu, acho que há uns 2 anos atrás, se não me engano. A gente teve o grupo para o eu inconsciente, a gente teve um grupo para o Fundamentos de Psicologia Analítica, em 1935, um para o Psicologia do Inconsciente, que foi o último agora, né? E agora a gente está iniciando. Ah, não. Tem 5, então, se for pensar, porque teve o Psicologia do Inconsciente, a gente foi para Energia Psíquica, e agora está indo para o Psicologia e Religião. E a gente escolheu Psicologia e Religião dentro de uma certa lógica de prosseguimento também do grupo, porque a gente estudou energia psíquica e a gente estudou as questões dos fundamentos energéticos do fenômeno psicológico, assim. As gravações, aliás, se alguém quiser, eu disponibilizo também, se quiser falar comigo, fica do mesmo estilo que essa no YouTube. Que eu ainda vou ajeitar as gravações, eu aviso direitinho no grupo. Mas o grupo é um prosseguimento. Ele não depende, tá? Não, você não precisa ter passado por energia psíquica para estar fazendo esse aqui, não. Então não se assuste quem não tiver tido na edição passada, né? Mas é porque a gente acabou percorrendo de forma pelas beiradas a questão do símbolo, que é a discussão sobre energia psíquica deságua na ideia de formação de símbolo. E o Jung, mesmo uma das definições, entre as definições possíveis de símbolo, é que ele é um sintetizador de energia. Então, tem uma dinâmica energética por trás da ideia de símbolo. E aí, como a gente estudou a ideia de energia psíquica, progressão, regressão da libido, os fluxos assim, energéticos, o que seriam as teorias, assim, as bases do fenômeno, assim, da abstração do que dá conta de alguns fenômenos, que é a ideia de energia psíquica para o Jung, né? A gente acabou desaguando na questão do símbolo. E o Psicologia e Religião é um livro sobre formação de símbolos. Ele é basicamente isso. Isso a gente vai entender desde o início, porque o Jung tem uma definição muito própria de religião, o que é super bacana para a gente entender quando a gente vai ver o resto da obra do Jung, o nosso entendimento clínico também. Porque a gente, na análise, na clínica, a gente encontra formação religiosa constante, que é um exemplo de formação religiosa é a pessoa interpretar, olhar os próprios sonhos. Para o Jung, isso é religião. A gente vai entender o que é que o Jung entende isso como religião. Com alguns detalhes, algumas questões históricas envolvidas, né? Porque a discussão do Jung sobre religião aqui, como toda a discussão do Jung, está assentada em bases históricas do campo de discussões do campo da epistemologia, do campo das questões que envolvem as perspectivas históricas sobre a ciência das religiões e antropologia. A gente vai falar um pouquinho desses pontos, mas quando o Jung vai trabalhar essa noção de religião, ele está englobando tudo isso, né? Tanto é que esse livro, né, o Psicologia e Religião, ele é um resultado, assim, de 3 conferências que o Jung deu na Terry Lectures, que é um tipo de espaço criado na Universidade de Yale, nos Estados Unidos, para discussões no campo da religião. Então, se você procurar até no Google Terry Lectures, que Jung fala no primeiro parágrafo logo, você vai encontrar uma série de palestras de vários profissionais de campos diversos, né? O campo específico desse lugar da Universidade de Yale, né, da Terry Lectures, está no campo da filosofia. Então, por isso que o Jung já começa o texto tratando algumas questões do campo da filosofia e fazendo distinções, né? E aí a gente vai trabalhar um texto que é, de início, uma conferência. Como vários textos do Jung são uma conferência adaptada e reescrita, ele amplia um pouquinho o escopo dessa publicação, né? Acho que ela vai aparecer em 1939. Nesse livro aqui que eu tive a sorte de garimpar, nessa edição aqui é a edição da Terry Lectures, que foi lançada em 39 para 40, e as palestras foram de 37, né?
Mas o Jung vai fazer algumas alterações na parte escrita, vai ampliar algumas coisas. Mas assim, gente, só contextualizando de forma geral como a gente veio parar nesse ponto aqui, né, da psicologia e religião. Como é que funciona o grupo, aliás, né? Importante eu comentar isso antes da gente dar prosseguimento à discussão. O grupo Centelha, ele se norteia pela discussão extensa e detalhada do texto. Eu já deixo esse aviso, aliás, porque o grupo, eu nem faço, se vocês tiverem visto, eu não fiz um cronograma do grupo. Todas as vezes que eu fui fazer um cronograma, eu falhei miseravelmente em seguir o cronograma à risca, porque o Centelha respeita o fluxo de discussão do grupo. E aí o fluxo de discussão do grupo é muito variável. A gente pode trabalhar 8 parágrafos numa semana, enquanto trabalha 2 em outra. Então, por isso que é um grupo que é um grupo que pode ser extenso, ele é tipo assim, mais demorado, mas vocês vão perceber já porque é que é demorado. Porque a gente pega eu sou meio cri-cri na leitura, né? E a gente acaba também trazendo muita discussão de caso, de exemplo, para enriquecer o texto, né? E vocês vão ver que, às vezes, cada palavrinha que o Jung utiliza abre uma porta diferente dentro da discussão aqui que a gente vai trabalhar. Isso nos primeiros parágrafos a gente vai já tocar aqui hoje. E como é que a gente faz para fazer esse tipo de discussão? A gente discute parágrafo por parágrafo. E aí, por isso que eu indiquei no grupo isso, e eu vou sempre estar comentando parágrafo tal, que é a paragrafação que é feita na obra completa, né? Tem do lado de cada parágrafo um númerozinho. E aí a gente segue esses parágrafos e eu até, por exemplo, se você tiver dúvidas ou alguma coisa específica, tenta guardar o parágrafo que você acha que seria o disparador da dúvida, que aí você pode trazer a dúvida quando a gente tocar nesse parágrafo, para a gente manter esse fluxo do texto. Por que é que eu faço isso também? Porque o texto do Jung tem uma progressão que acontece com um certo fluxo. E aí a gente vê muito comentário sobre isso, que o Jung é um autor muito difícil de ler. Por quê? Porque ele tem um tipo de lógica textual circunambulatória, que às vezes se você lê até determinado parágrafo e parar, você está tendo uma compreensão incompleta, porque o Jung fala de uma forma, ele vai discordar dessa forma no próximo parágrafo, por exemplo. E aí, às vezes, a gente cai nesses truques, que parece que a gente está entrando no argumento do Jung, quando ele está só afirmando um argumento que ele vai questionar ou relativizar logo depois. Por isso também que eu recomendo fazer a leitura do capítulo inteiro. Dessa vez eu disse que podia ler até o parágrafo 30, porque tem uma quebra na discussão mesmo. A partir do parágrafo 30, o Jung vai trazer uma discussão sobre o campo do dogma religioso, especificamente da questão de como são vistos os sonhos, pelo dogma católico, né? As distinções entre um sonho de revelação divina, um sonho que é um tipo de revelação demoníaca, né? Para tentar distinguir aquilo que é de se respeitar uma mensagem de Deus, aquilo que poderia ser uma deturpação pelo demônio. Então, o Jung vai entrar nessa discussão, e até o parágrafo 30 ele está fazendo essas considerações mais de embasamento do texto, né? Por isso que eu coloquei isso como referência. Mas eu recomendo a leitura se for possível, né, do capítulo inteiro, e a gente vai passar algumas semanas nesse capítulo, né? Eu recomendo, mas a gente retorna, né? É até bacana, porque toda semana eu tô lá relendo os parágrafos que eu já li, e aí eu acho que isso cria um tipo de processo que talvez ajude a enriquecer mais o texto, né? A Anísia da Silveira que falava que você tem que peneirar 7 vezes, né? Ela falava isso da questão do estudo, que ela falava sobre como a tia dela, eu acho que era a tia dela, fazia doce de laranja, que ela peneirava o doce 7 vezes nessa grande peneira, e é até um símbolo que está tá num brasão, na biblioteca da Anísia da Silveira, essa peneira, né? E aí a gente parte desse princípio também. A Anísia também tem a ideia de arar o texto, a gente trabalhar o texto como um arado, então demora tempo mesmo. E aí eu deixo essa coisinha aberta, tá, gente? Não tenho paciência. Isso que a Livene falou, peneira é abanador, né? Você tem que capinar o texto. Perfeito, Livene. Porque você ainda tem que abanar, né? Por causa do calor, para manter a chama acesa também. Mas mas assim, já não tenho paciência, gente. Vocês podem não continuar o grupo também, tá, gente? Não é uma prisão aqui.
É só você falar comigo com antecedência, aliás, porque quando alguém sai do grupo, eu mudo os links e eu mudo o link da playlist do YouTube para a pessoa ter acesso só às gravações que ela pagou, né? Que ela acompanhou, para ela ainda ter acesso a esse material, não ficar sem ele, né? Só peço que avise com antecedência aí para poder ajustar nesse ponto. Mas, assim, fiquem à vontade, quem quiser continuar, quem não quiser, assim. Felizmente, o Centelha mantém acho eu fico até impressionado, ele tem uma taxa de evasão baixa, né? Isso é bacana que as pessoas tenham esse comprometimento aí com o texto. E aí, gente, sobre comentários, vocês podem levantar a mãozinha, tá? Qualquer momento aí, para comentar, bem aberto, seguindo o fluxo do texto. Eu peço só que, tipo, se for um comentário de um parágrafo mais à frente, talvez seja, se for possível para vocês, segurar um pouquinho, chegar no parágrafo, né? Mas se conectar com o parágrafo que a gente está comentando, fica à vontade também. E dúvidas que podem ir além também. A gente fala muito aqui, às vezes a gente traz discussão de caso, por exemplo, ou exemplos que estão no campo da cultura, que enriquecem a leitura do texto do Jung, né? O Centelha tem isso também. A gente faz uma tentativa de enriquecer o texto com o nosso contexto, né? Nas teorias de hermenêutica, esqueci, acho que é do Gadamer, tem a ideia de horizonte hermenêutico, que eu acho super bacana para entender como a gente estuda um texto. Porque o texto tem um horizonte hermenêutico, que é o conjunto de significações que esse texto está incluído, que a ideia de hermenêutica é texto dentro do contexto, né? E a gente tem o nosso horizonte hermenêutico. Então, numa leitura, num estudo, esses horizontes hermenêuticos se cruzam, né? É por isso que eu gosto de trazer muito exemplo, no que for possível, no que eu conseguir articular, e o que o grupo também conseguir articular, para enriquecer o nosso horizonte hermenêutico, né? Pensar que o texto do Jung é um texto vivo, e ele é, acima de tudo, como ele vai falar no segundo parágrafo, né? Ele é um empírico, né? Como ele é um empírico, o que é que significa, né? Significa que ele está comprometido com os fatos e com a realidade. Então, a psicologia do Jung não é um tipo de passatempo intelectual. Ela é um recurso para lidar com um fenômeno que é o fenômeno psíquico, né? E no nosso caso, e boa parte das pessoas aqui, é um fenômeno psíquico particular, que é o da psicoterapia, em muitos casos que a gente vê. E como a Sara falou, né, fenomenológico, é comprometido com o fenômeno. Isso é um termo, uma ideia que o Jung vai trazer bastante. Mas, enfim, ficou claro, gente? Qualquer dúvida também podem falar. E o grupo do WhatsApp fica aberto também, tá, gente? Se vocês quiserem, às vezes a gente tem uma dúvida que foge, assim, do tempo do grupo, que está além do grupo, que a gente apareceu só depois, né? Você pode falar lá que eu mando um áudio, a gente troca também, todo mundo, as perspectivas sobre a questão. Então, pode usar o grupo de WhatsApp também como um espaço de tirar dúvidas, troca, de apontamentos. Enfim, vamos para o texto, então. Como eu falei, né, no primeiro parágrafo, o Jung vai introduzir isso, né, de que é o contexto da fala que ele está trazendo, que é uma fala na Terry Lectures, que é esse conjunto de palestras que são dadas anuais na Universidade de Yale, sobre o tema da religião, especificamente do ponto de vista filosófico, né. E aí o que acontece? Chamam o Jung, né, para palestrar nesse evento, para trazer a contribuição dele no campo da psicologia. E aí o Jung já começa, no final desse parágrafo, trazendo uma coisa muito importante, que ele indica que é importante a gente compreender a religião como um fenômeno, além de sociológico ou histórico, também um aspecto psicológico, estrutural que tem aqui, né, nessa manifestação humana. Isso é muito bacana, porque quando você vai ver o Jung cruzando campos, ele está nesse campo de interface epistemológica, porque é a psicologia dialogando com a religião, são dois campos distintos, né? O Jung sempre faz um percurso que é super refinado, quer dizer, não estou falando sobre a natureza da religião, estou falando sobre o aspecto psicológico dela. Isso é essencial para a gente não acabar caindo no risco de trocar a ciência por ideologia, por exemplo. Obviamente, toda ciência, toda construção de pensamento tem uma ideologia na base, né? Mas existe um cuidado aí da gente não acabar assim, espiritualizando a psicologia. É mais um movimento de compreensão psicológica do espiritual. E aí a questão do espiritual em si fica para os religiosos,
os filósofos, muitas vezes, né, os teólogos, principalmente, e outros estudiosos de outras matrizes, né, que a gente encontra, mas fica para outros campos do saber. A psicologia está se importando, ela está se concentrando na discussão sobre o aspecto psicológico da coisa. E aí, como é que envolve essa questão do aspecto psicológico, que é importante? O Jung, acho que um paralelo bacana para entender isso é quando ele fala de arte também. Que lá nos textos do Jung sobre arte, no Espírito na Arte da Ciência, ele fala, não falo sobre a arte em si, eu só falo do aspecto psicológico da arte. E aí ele fala que a psique, como substrato de onde surge todo o fenômeno humano, envolve a noção de que, por reversão, a gente pode dizer, se todo fenômeno humano surge da psique, então todo fenômeno humano tem um aspecto psíquico. E aí é aí que o Jung está querendo atuar quando ele fala de religião, né? E aí, no segundo parágrafo, você vê aqui o início do texto do Jung, ele está preparando o terreno. Ele está, tipo assim, assentando bases, fazendo distinções, ele está preparando o público, né, os filósofos, principalmente com quem ele está conversando aí nessa palestra, para as ideias que ele vai trazer posteriormente, que são muitas interpretações de sonho. Acho que vai ser bem bacana para a gente o grupo, porque vai ter muito sonho também para a gente discutir, e sonho é sempre um material que eu fico muito animado de trabalhar também, né? Mas o Jung vai trabalhar mais para frente esses sonhos, mas antes de chegar nisso, nessa discussão de como é que um símbolo surge naturalmente, como é que a religião, como função psíquica humana natural, surge de forma espontânea, ele está assentando as bases. Aí, nesse segundo parágrafo, fica mais evidente ainda, que ele vai falar sobre a fundamentação dele em epistemológica, né? Epistemologia no sentido aquele ramo que diz respeito às condições do saber, né? A forma como o saber é estruturado e que condições ele tem para surgir. Então, o Jung está falando, quais as condições que eu parto aqui para trabalhar essas ideias? Ele faz uma primeira distinção, não sou filósofo, mas eu parto de uma base filosófica empírica, só que num campo científico. Que a ciência surge a partir de bases filosóficas, mas ela não é filosofia, né? A ciência, no sentido mais amplo aqui, é um tipo de método estruturado de investigação da realidade a partir desse método, né, em específico. Na analítica, a gente tem um método comparativo e de amplificação para trabalhar o fenômeno humano, que é a ideia de cruzar paralelos para poder enriquecer esse fenômeno. Por isso que o Jung vai recorrer a tantos outros campos do saber, né? Você vai ter o Jung conversando com a religião, com a arte, com a física, com a filosofia, né? Então, esse diálogo multiprofissional envolve essa interdisciplinariedade do ponto de vista junguiano, né? E aí, aqui, nesse parágrafo, ele vai começar com essa fundamentação dele epistemológica. E a primeira coisa que ele destaca é esses dois pontos, né? Que ele é o empírico e, como tal, ele se mantém fiel ao ponto de vista fenomenológico, né? Jung vai defender em muitos textos que ele é um empírico. Eu sinto que há uma espécie de controvérsia sobre o quão empírico Jung é. Alguns campos da filosofia vão questionar se o empirismo que o Jung propõe não seria um empirismo ingênuo, mas ele traz um empirismo pragmático, que é intensamente influenciado pelo pensamento do William James. E aí, o que é um empirismo nesse sentido pragmático? É um empirismo que está voltado à observação dos fatos e da reunião de um número suficiente de fatos para poder chegar a um tipo de conclusão sobre o fenômeno. Isso vai ficar muito claro, se você quiser um paralelo aí de quem mais faz um trabalho empírico nesse sentido. As variedades da experiência religiosa do William James, isso fica bem evidente, porque o James traz, esse livro aqui é quase que um compilado de relatos. Ele vai trazer muitos relatos de todos os tipos aqui possíveis, né, que ele vai encontrar, para poder enriquecer o fenômeno. Então, ele vai estar concentrado nos fatos, né? Por isso que ele fala de um ponto de vista fenomenológico, porque ele está comprometido com o fenômeno. Ele não coloca a carroça na frente dos bois, né? Sendo a carroça o conceito e os bois o fenômeno. O fenômeno carrega os conceitos. O fenômeno faz que os conceitos surjam e não os conceitos que moldam os fenômenos, né? O Jung se propõe a isso. Então, quando, por exemplo, ele traz a ideia de si mesmo, a ideia de sombra, a ideia de ânima, ele está agrupando fenômenos similares que se repetem, que a gente encontra de forma constante. A ideia da sombra, por exemplo, que é mais acessível até para a gente,
é bem empírico nesse sentido, né? Até no senso comum, de certa forma, se é compreendido o que é que a gente está falando quando a gente fala de sombra, né? Alguns outros ramos espirituais, por exemplo, vão trabalhar essa ideia de sombra, né? As áreas mais New Age, atualmente, elas utilizam a ideia de sombra, também articulam ela nos saberes que ela se propõe, né? Então, é um exemplo de um conceito que está firmado nessa base empírica, de um ponto de vista fenomenológico, né? E aí, isso, gente, se contrapõe a uma evitação da metafísica. A gente vai falar já já sobre isso. Pode falar, Eric. Não, é só para arrematar essa apreciação, é interessante perceber como o método de Jung, ele conjuga, né, duas vertentes, que seriam das ciências naturais, para se apropriar do método empírico descritivo, e, de outro lado, ele vai beber da influência da filologia e da hermenêutica, né? Então, trata-se de descrever com o máximo de detalhamento toda sorte dos fenômenos e depois colocá-los lado a lado e traçar paralelos, da mesma maneira que se faz uma tradução de um texto antigo, né? Você vai pegar aquela palavra e vai comparar como é que ela aparece em cada texto e a partir disso abstrair qual é o significado daquela palavra. Você consegue descobrir a partir dessa composição, né, mais complexa desse fenômeno, né? Então, se a gente pudesse amalgamar, né, seriam essas duas influências, acredito, né? Claro que tem outros, mas esses são dois pilares assim muito importantes do método, né, da psicologia analítica proposta pelo Jung. Perfeito. E esse casamento entre as ciências naturais e as ciências humanas, né, que eram a questão das ciências do espírito e das ciências naturais, né, é uma querela muito forte do tempo do Jung, e o Jung dá uma resposta a isso, né, propondo uma coisa que ele se diz interessante, né, ele diz que ele tem um ponto de vista científico natural, pode soar até estranho para a gente, o Jung comentar isso, né, mas quando ele fala isso é porque ele está querendo reforçar, eu lido com fatos. Eu não, e isso é super importante para a psicologia, porque às vezes no senso comum, na visão geral, é como se a gente lidasse com coisas que são criações da pessoa, né? Ela criou da própria cabeça, e não como se fosse uma criação espontânea da própria psique, né? Às vezes se fala naquele discurso comum, é só psicológico, né? Quando a gente fala é só psicológico, debaixo dessa afirmação tem a noção de que como se a pessoa tivesse um certo controle, como se o psicológico não fosse algo autônomo e um fato por si só, e sim uma coisa que a pessoa gerou de forma espontânea, de forma assim, com a vontade dela imprimindo ali, naquele ato, né? E quando a gente fala dos fenômenos do inconsciente, a gente está falando do oposto. Então, até, gente, que você vai ver, o capítulo se chama A Autonomia do Inconsciente. Então, o Jung vai estar fazendo uma grande defesa da ideia de que há um aspecto psíquico que é autônomo, que se comporta por si só, que está fora do nosso controle, está fora da vontade. E a religião entra nesse campo, porque o fenômeno religioso, o fenômeno simbólico, é uma emergência do aspecto autônomo do inconsciente. Quer dizer, é um casamento entre a ciência natural e as ciências do espírito. É, é a querela que o Jung vive, né? Tem essa questão ainda sobre o ponto de vista empírico, né? O Jung evita a metafísica pela via da empiria, porque ele quer falar sobre os fatos e não quer dar saltos a mais e falar muito mais do que o fato permite que a gente fale, né? Isso é super importante para a gente na psicologia, né? Porque quando ele fala de arquétipo, de imagens arquetípicas, de inconsciente coletivo, ele está falando de uma coisa para tentar dar conta de algo que ele encontra na clínica, né? Quando a pessoa tem um sonho arquetípico, a gente trabalha a ideia de arquétipo para poder ter uma ferramenta de interpretação mais acurada daquele fenômeno que se apresenta diante de nós, né? Então tem uma função, tem um pragmatismo junguiano, né?
Mas sobre essa empiria, eu destaquei até anotei aqui um trecho do livro do Heráclito Pinheiro, que é o Método de Jung, que ele fala assim, de uma maneira muito sucinta, o empirismo é uma posição filosófica que toma a experiência como guia e critério de validade, e rejeita a noção de ideias inatas, o que Jung também rejeita, ou de um conhecimento anterior ou independente da experiência. Só que é bacana, porque a ideia de experiência no Jung é um conceito muito particular. O Jung fala num outro texto aqui, que eu anotei também, que achei interessante, que ele fala que aquela certeza racional sumamente real que chamamos experiência é um aglomerado complicadíssimo de imagens psíquicas, mesmo em sua forma mais simples. Acho bacana entender isso, porque a ideia de experiência que o Jung destaca aqui nesse parágrafo não é uma experiência no sentido empírico ingênuo, de experiência é o que eu vivo aqui fora. A pessoa passou por aquela uma experiência. Não, a experiência é um contato entre mundo interno e mundo externo. Por isso que o empirismo do Jung é um empirismo muito mais complexo, porque ele não está falando só sobre as vivências da experiência do que é do mundo externo, ele está falando de uma união entre esses dois registros, né? Ele chega a falar que tudo é transmitido a nós através da psique, né? É traduzido, é filtrado, é alegorizado, é desfigurado, é falsificado. Então, olha que legal, né? A gente está comentando, o Jung é um empírico, mas olha lá, é um outro tipo de empiria. Porque na empiria clássica a gente fala, tudo é resultado, uma empiria bem dura, né? Tudo é resultado do órgão dos sentidos, por exemplo, né? Do que passa pelos sentidos, do que passa com a relação com o mundo exterior. Não, a empiria junguiana, que envolve essa ideia de experiência, que o Jung até destaca no parágrafo 2 entre aspas, né? Que é do alemão Erfrung, não sei falar direito, faz tempo que eu tive aula de alemão, mas essa ideia de Erfrung envolve a noção de experiência, né? Que é algo como a bagagem que você tem depois de uma viagem, é o resultado que você tem a partir de uma vivência que você teve. E no Jung, essa vivência é algo que passa por um entrelaçamento entre mundo interno e mundo externo. Então, só delimitando isso, o Jung é um empírico, porque ele está se baseando na experiência. Mas essa ideia de experiência no Jung é uma ideia que passa por aquilo que a Anísio da Silveira chama de mundo das imagens, né? Que é as vivências subjetivas também estão no campo da experiência. E isso é super importante para o nosso estudo aqui da questão da religião, né? Porque se a gente está falando da religião como experiência, a gente está falando de uma experiência daquele mundo invisível, né? E aí a gente pode falar que é algo interno ou não. Na psicologia, vai dizer que é algo psíquico, que é projetado no externo, que tem uma correspondência ao interno. Se aquilo é exclusivamente interno, não cabe a nós comentar. Que é o campo da religião que feria a religião dizer que é exclusivamente interno, né? A gente deixa em dúvida, né? A gente é meio agnóstico nesse sentido. Cientificamente, tá, gente? Pessoalmente, todo mundo é livre, obviamente, a ter a sua crença específica, mas em questão científica, no trabalho aqui da religião, a gente é agnóstico, né? A gente suspende, até porque a afirmação de Deus existir ou a afirmação de Deus não existir, por exemplo, são duas afirmações metafísicas. Está dando um pulo além. Dizer que não existe também é um pulo além. Se você não consegue ver o além, não tem como você afirmar sobre ele, né? Não tem como afirmar positivamente nem negativamente. A gente suspende isso. A gente está com um fenômeno, né? E aí um pulo do gato que é genial do Jung, né? Não é sobre se Deus existe ou não existe. É a imagem de Deus, a imago Dei, como é trabalhado em muitas correntes católicas, né? Clássicas. A imago Dei, a experiência subjetiva de Deus, né? A experiência subjetiva do fator radicalmente limite da alteridade, que é a imagem de si mesmo. É um grande paradoxo aí para a gente, né? É o conceito mais difícil, aliás. Toda vez que ele entra na mesa, eu fico um pouquinho. Acho que eu diminuo assim, a voz até, porque ele é bem difícil de captar essa ideia do Jung. Pode falar, Eric. Foi legal você ter trazido essa ideia do agnosticismo, né? Porque isso deriva tanto de uma compreensão muito bem
calçada da filosofia de Kant, né, quanto uma operacionalização muito rigorosa disso, né? É interessante perceber que o Jung ele rapidamente se apropriou dessa raiz, né, dessa influência, moldou a psicologia empírica dele a partir disso, e aí a partir disso é que a gente faz todo esse raciocínio, né, que você trouxe. E uma coisa que eu achei interessante de pensar, que você estava falando sobre como a gente deve ter essa postura agnóstica, né, no nosso tratamento do fenômeno, e respeitando a crença, né? E uma coisa que me veio quando você estava falando é que muitas vezes, a partir da autonomia do inconsciente, não nos é permitido escolher quais são as nossas crenças. Elas nos acontecem e a gente só simplesmente tem que lidar com aquilo ali, porque a gente tem aquela crença e não sabe nem por que direito, né? E isso é um fenômeno da nossa alma, e beleza. Mas, quando a gente vai partir para essa apreciação científica, a gente precisa, né, respeitar essa influência do Kant e adotar esse agnosticismo, né? E usar isso aí a nosso favor, né? E é curioso porque isso é uma coisa muito avançada, mas se a gente parar para pensar, tem campos, né, e epistemologias atuais que ainda são pré-Kant, né? Uma coisa engraçada, assim, a galera aborda os fenômenos ainda sem considerar a influência, né, a revolução kantiana, né? Isso é muito curioso. E o Jung já, a partir do momento em que acessa, ele já aplica e já usa no raciocínio dele. Perfeito, Eric. Está totalmente baseado em Kant mesmo. O Kant que vai derrubar a metafísica, né? Jung vai destacar isso, que é a revolução kantiana. Mas faz, sim, total sentido essa relação. No parágrafo 3, o Jung traz um outro ponto, né, que eu acho que ele está querendo romper com algumas perspectivas também engessadas da época, que é a noção de que a compreensão de que a psicologia seria apenas o que se sabe de si, né? E aí o que é que ele está falando? Que essa noção de que a maioria dos homens acredita estar a par de tudo que se conhece a respeito da psicologia, pois acham que esta é apenas o que sabem acerca de si mesmos. Ele está fazendo uma crítica às psicologias que só adotam a ideia de consciência, né? Aí ele está falando, não, existe um não saber psíquico que se impõe a nós, que está na manifestação do inconsciente, né? Até porque o inconsciente é aquilo que não se tem consciência, né? A melhor definição é a mais simples mesmo, porque ele é realmente o desconhecido em nós, né? Então, esse desconhecido em nós, ele também é um fator psíquico a se levar em consideração. E nesse terceiro parágrafo, o Jung também traz a organização desse escrito, dessas três conferências, né? Ele vai dizer que a primeira, que a gente trabalhando hoje, está começando, né? É uma introdução ao problema da psicologia prática e suas relações com a religião. O segundo é sobre os fatos que evidenciam a existência de uma função religiosa na alma, ele vai falar de dogma e símbolo natural, né? Nesse segundo capítulo. E no terceiro, ele vai falar do simbolismo religioso de processos inconscientes. Então, a progressão da conferência é partir das bases para depois os fundamentos que fortalecem essas bases para uma aplicação prática, para entender como é que surge de forma espontânea a religião, né? Que é o que a gente vai estar trabalhando nesse ciclo aqui do Centelha, né? No quarto parágrafo, o Jung vai continuar esse trabalho aí de fazer uma conceituação, uma fundamentação dos princípios que guiam uma psicologia junguiana, né? E aí ele vai falar sobre como ele trata de fatos concretos e ocorrências reais, apesar de essa compreensão ingênua de que os fenômenos da religião não seriam realidade, né? Tem muito esse preconceito aí comum, principalmente por pessoas que, assim, a gente vê bastante em pessoas que são muito influenciadas por um pensamento ateu mais ingênuo, de, tipo, fazer uma crítica ferrenha à religião, como se a religião fosse apenas um produto distorcido da mente humana, ou uma tentativa de lidar com processos de falta, como na psicanálise fala da religião como ilusão, né? O Vitor trouxe um bom ponto, é um complexo paterno, né? Que é isso aí é psicologização, né? Que é a coisa que o Jung evita a todo custo. Quer dizer, a religião surge por conta do complexo paterno, as pessoas precisam de um pai totêmico,
para poder colocar nessa imagem consciente de Deus. Quando você vai ver, é muito limitado, porque isso se refere muito mais ao judaísmo, ao cristianismo, se a gente for pensar de forma bem a grosso modo, até ferindo o fenômeno, né? Porque em outras religiões não vai ter essa derivação necessária das imagens parentais, né? Mas muitas leituras ingênuas vão trabalhar assim, e com uma tentativa de derrubar a religião, né? Como se fosse um fenômeno menor, inferior, uma forma não uma forma atrasada de pensamento, né? E aí até existia essa esperança no pensamento filosófico da época do Jung, até de que a religião seria abandonada. O Freud mesmo fala na psicanálise, né, o futuro de uma ilusão, ele vai falar sobre a religião deixar o espaço para que a ciência tome conta, né, desse lugar. E aí isso vai estar vinculado a umas leituras antropológicas, como a do James Frazer, no Ramo de Ouro, que vai dizer que a religião é um tipo de ciência muito precária e arcaica, que é uma leitura bem reducionista, né, do campo religioso. Então, tem uma série aí de pontos que o Jung está trazendo para falar que a religião é um fenômeno real. Ele está trabalhando o campo do fenômeno, do que é a ocorrência real e do fato concreto, né? Aí ele fala que a sua verdade é um fato e não uma apreciação, né? Quando ele está trazendo a religião é real, volta àquele ponto, a autonomia do inconsciente. Ele fala, se a religião é real, é porque o fenômeno inconsciente é autônomo. Ele não depende da gente. A religião é uma distorção da nossa cabeça, de tentar lidar com a ilusão. Isso para o Jung é uma inflação, você pensar que você criou essas imagens, né? As imagens indestrutíveis. Você é muito mais criado por elas do que um criador delas, né? Tem uma inversão aí nessa relação. Então, o Jung está defendendo esse ponto aí, constante, de que a gente está lidando com a realidade para dizer que a religião é um fenômeno vivo, né? E aí, até para contrapor essa questão da realidade, ele fala da questão da ideia da concepção virginal, né? Ele dá esse exemplo, que é um dogma cristão, né? Especificamente, aliás, especialmente católico, né? Que é a ideia da Maria ter concebido Jesus Cristo sendo virgem, né? E aí o Jung fala, a gente não discute se isso é real ou não no sentido histórico. O que a gente discute é a realidade da ideia, não é realidade do que aconteceu, né? E aí isso faz ele se separar muito das tradições teológicas. As tradições teológicas da época do Jung, na teologia, faziam um tipo de substancialização muito grande da compreensão de como é que aconteceu a subida do corpo de Maria, a subida do corpo de Cristo, como é que se conservou algumas formas de santas, né? Que tem a ideia da incorruptibilidade dos corpos de santos. E o Jung fala, tipo assim, muito mais importante não é dizer se isso aconteceu ou não aconteceu na realidade, é o fato dessa ideia existir, né? E aí há muitas críticas à religião falam, nossa, é coisa impossível uma reprodução sem sexo, né? Seria a ideia de Maria. Isso é a menor das preocupações sobre o ponto, né? A questão é ter surgido essa ideia de que algo nasce de uma fonte que não passou por esse processo de relação com o mundo quitônico, né? Que seria da sexualidade. Então, tem uma imagem aí que corresponde a certas questões do cristianismo, que envolve a noção de pureza, a forma como o corpo é visto de forma negativa, muitas vezes, né? Mas tem essa ideia que vai destacar. A gente está trabalhando com a questão da realidade da ideia de realidade psíquica, né? E aí ele traz essa definição ótima aqui, que ele diz que basicamente o que ele está falando aqui, no fundo, é que real é tudo aquilo que atua, né? Então, se algo atua no psiquismo, ele diz que é real. Ele vai falar mais para frente, o carcinoma, né, o tumor cancerígeno de um dos pacientes, o Jung vai falar, né, esse tumor é real. Aí vai falar, isso aqui é uma coisa que está te consumindo por dentro, e está crescendo, surgindo de você. Só que acontece, o carcinoma é um símbolo da neurose, e não um carcinoma concreto no corpo, né?
mas ele é um símbolo que diz respeito a um processo de adoecimento psíquico. Então, ele é real porque ele comunica uma coisa que acontece. Então, quando a gente vê um fenômeno neurótico, sintomático, a gente fala isso aqui é real porque está acontecendo. Aí tem essa ideia, a pessoa está criando isso na cabeça. Não, a gente não tem tanta autonomia assim, não, para criar as coisas na cabeça e elas começarem a funcionar. Elas aparecem na nossa cabeça e funcionam por si só. É isso que o Jung está constantemente trazendo nesse texto. Tipo assim, gente, não é a gente que cria as coisas. A gente é criatura delas, né? A gente é resultado dessas coisas que agem sobre a alma. Ele dá uma inversão aí, né? É uma inversão meio anticartesiana, né? Do penso, logo sou, né? Penso, logo existo, né? Sobre você pensar e existir. É algo pensa em você, sem você ter controle sobre. E a imagem de Deus, por isso que Deus é um fator, é uma imagem simbólica tão interessante, né? Porque é um tipo de inteligência superior que manifesta-se na nossa vida, né? Então, há essa ideia de que há algo que se manifesta na alma que não parte do nosso controle. Por isso que ele está jogando constantemente com a questão da autonomia. A autonomia do inconsciente, né? Aqui. Então, a fantasia é realidade. Não existe essa cisão radical. Obviamente, existe uma cisão pragmática. A gente fala, né? É uma fantasia e uma correspondência com o mundo empírico. Mas, num fator psicológico, uma realidade psíquica, essa realidade é real, né? Que ela é uma realidade. É que nem um exemplo que a Von Franz, acho que fala do caso de uma mulher que foi visitar a Lua, foi parar na Lua, e ela fala o caso pro Jung, tipo assim, não, essa mulher acha que foi para a Lua. Ela não acha, não, ela foi para a Lua. E aí, essa virada é essencial, uma coisa que é muito bonita no texto da Anísio da Silveira, por exemplo, lá no começo do Mundo das Imagens, ela vai falar uma coisa meio parecida, que é, um sujeito chega num hospital psiquiátrico e ele tem que preencher uma anamnese com nome, endereço, telefone. E aí você vai fazer isso na frente de uma pessoa que está vivendo literalmente suspensa, de cabeça para baixo, sendo açoitada por diversos demônios do inferno. E aí essa imagem delirante que a pessoa vive. O respeitar a fantasia é você entender que você não vai fazer uma pessoa que está numa tortura infernal preencher um relatório agora. Isso é um desrespeito à realidade da fantasia. A gente tem que respeitar a realidade da fantasia. E, gente, isso tem um efeito tão bacana na clínica, né? Que na hora que a pessoa chega e percebe que aquilo que ela vive, que por muitas pessoas é considerado um grande, uma deturpação da realidade, na clínica ele encontra um espaço de alguém que fala, não, isso aí é a realidade que você vive. Se a tua é real. É a ideia de realidade psíquica, né? E essa virada de chave aí tem toda a relação com o que está trabalhando de religião aqui. Que a gente dizer que aquilo que borbulha no mundo interno está em profunda consonância com o mundo externo, porque é uma realidade tão válida quanto. Não mais válida, tão válida quanto. Que é o caminho do meio, né? Cuidado para a gente não cair, por exemplo, vamos hipervalorizar a fantasia. E aí se pode cair o risco de a gente só distanciar a pessoa do mundo. Num processo neurótico que é até muito, muito perigoso em casos de psicose, que o que a gente tem que reforçar é a relação com o mundo, né? Porque o processo da fantasia já é intenso demais. Mas é pela via da fantasia, em última instância, né? Porque não existe outra via de relação com o mundo. O Jung fala da ideia do véu de Maia, né? Você tem algumas tradições orientais, que é a ideia desse véu ilusório. Então, toda a nossa relação com a realidade é mediada por esse véu. A gente não tem essa relação direta. Por isso que a gente está trabalhando com um ponto tão particular da ideia de experiência, né? É realmente um entrelaçamento entre mundo interno e mundo externo que vai configurar o que é a experiência. Isso fica evidente quando Jung fala. Cadê? Onde é que ele fala sobre assimilação? Acho que é mais para frente. Mas quando o Jung vai falar sobre a ideia de assimilação, isso fica bem claro também. Não sei se a gente passou já por isso. Não estou encontrando aqui. Mas pode falar, Vitor. Depois eu procuro isso da assimilação. Então, Davi,
você comentou que nós não criamos, né? Pensando, por exemplo, numa fantasia. Então, será que nós podemos pensar que nós co-criamos uma fantasia no sentido de que algo a priori ou arquetípico passa de alguma forma pela nossa psique e daí então criamos algo? É um bom ponto, e se a gente for falar de cocriação, eu acho que a gente está falando de símbolo, porque a cocriação é a participação do eu dentro do processo simbólico, né? Que é uma diferença de um sintoma, por exemplo, que no sintoma a pessoa se vê vítima de algo que passa. E, tipo assim, é interessante, em toda medida é uma cocriação, a gente for falar, né? Que existe uma participação da pessoa. Porque existe o substrato da vida psíquica, da biografia da pessoa, que está articulada àquilo. Mas na hora que o fenômeno simbólico emerge e a pessoa participa dele, aí a gente está falando de símbolo. Porque a pessoa participa junto. Se ela não participar, a gente pode até falar que, em certo sentido, há uma cocriação, mas não tem um eu ali atuando sobre. É uma ótima pergunta, porque, em certo sentido, sim, tudo é cocriação, né? Mas, de forma pragmática, cocriação é símbolo. E aí eu acho que tem uma diferença que eu fico pensando muito, que não está explícita no texto do Jung, mas tem uma diferença que eu penso muito sobre a ideia de emergência de conteúdos simbólicos e símbolo. Que uma coisa é os sonhos aparecerem, outra coisa é a pessoa anotar os sonhos, desenhar os sonhos, falar dos sonhos da análise, trazer os sonhos para a vida dela. Aí ela cocria, né? Ela participa junto com o conteúdo e permite que o símbolo surja. Se você for lá no Mistério Conjunction, né, do Jung, ele está falando do motivo da união de opostos, que é o motivo que leva a função transcendente ao símbolo, né? Que só é possível a partir da ideia de cocriação. Então, acho que uma ótima ideia, acho que essa palavra é muito boa também para trazer a ideia de símbolo mesmo, que o símbolo é uma cocriação aí, é uma união consciência inconsciente. E sobre a questão da assimilação, achei o trecho aqui, era no 2 mesmo, que ele fala meio timidamente, na mesma frase que ele fala de experiência, que ele fala, creio de fato que não há experiência possível sem uma consideração reflexiva, porque a experiência constitui um processo de assimilação sem o qual não há compreensão alguma. Lembra esse aspecto mais refinado que a gente está trabalhando da ideia de experiência? Que eu falei, a experiência é um cruzamento entre mundo interno e mundo externo. Isso fica evidente quando a gente fala aqui de assimilação. Porque a ideia de assimilação, o Jung define lá no Tipos Psicológicos como a adequação do objeto ao sujeito. Então, a experiência não é simplesmente o objeto. A experiência é a relação entre sujeito e objeto. E da forma como o objeto se molda ao sujeito também. Vai ver uma pessoa, não precisa nem estar na clínica, vai ver uma pessoa, na clínica ou fora, está apaixonada. No processo de projeção, o objeto se adequa ao sujeito, né? Então, você vai surgir muitas vezes certas ideias, a ideia do amor é cego, né? Por exemplo, que a gente vê por aí, certas ideias de uma fantasia muito intensa de fatores projetivos que estão em jogo ali, e só assim é possível fazer um processo de paixão, né? Da mesma forma, a transferência, né? Gente, quem aí atende deve ter já percebido isso, que as pessoas criam uma imagem sua que envolve essa ideia de experiência aqui que a gente está falando, que a experiência não é dizer, tipo assim, uma pessoa vem e faz análise com o Davi e ela tem uma compreensão de quem o Davi é a partir da análise. Não, ela tem uma projeção, uma assimilação do objeto Davi, que se adequa a aspectos do sujeito, aspectos inconscientes, muitas vezes, né, que a gente está falando de projeção, é necessariamente inconsciente, aliás, e isso envolve a formação de uma imagem, né, que é a imago do analista. Então, toda transferência produz uma imago do analista também, que coincide com a função curativa. Por isso que a transferência é um babado forte, na vez de lidar, porque a gente está lidando com o fator ali de emergência simbólico de um fator curativo na relação, né? Mas, por exemplo, essa questão da transferência é um ótimo exemplo para a gente falar dessa ideia de experiência. A experiência é um intercruzamento, né? Ela envolve o que é que Jung fala de experiência como um processo que envolve a assimilação. A relação sujeito-objeto é que o objeto se adequa ao sujeito, né? Só que se adequa a aspectos inconscientes do sujeito, né? Que não é um exercício da vontade, exatamente, né?
Pode falar, Eric. Essa distinção que você faz, Davi, a respeito dessa dinâmica, né, da imersão de um conteúdo simbólico e a necessária elaboração para que a gente possa falar em símbolo, de fato eu também não sei onde é que existiria uma distinção estrita como essa, mas me lembra muito o verbete sobre símbolo que tem lá no Tipos. Quando a gente lê aquele verbete, isso fica bem descrito, assim, de que essa relação com o símbolo tem muito a ver com o conceito de atitude, né? Uma atitude perante aqueles conteúdos, aquelas, né, vivências. Aí falando um pouco sobre esse lance da assimilação, não é interessante perceber, porque o Jung rapidamente ele vai estabelecer que na produção do conhecimento necessariamente existe a interposição de uma equação pessoal, né? E ele vai basear a obra dele toda nisso, né? E é outra coisa também que a gente modernamente encontra pessoas tentando fazer ciência, acreditando que fazem uma ciência isenta de qualquer equação pessoal, né? Isso no campo das ciências sociais é um negócio assim que às vezes eu fico até com vergonha de ver o pessoal falando, né? Tem umas coisas assim. E aí ele vai falar sobre isso, sobre essa questão de assimilação, tanto no tipos, e ele também fala de passagem isso naquele texto Considerações Gerais sobre a Teoria dos Complexos, né? Ele também vai falar sobre a assimilação como esse processo autônomo necessário, em que, se você vai fazer um teste psicológico, necessariamente a psique do sujeito vai assimilar o teste e vai criar ali toda sorte de imagens ali que vai, às vezes, até inviabilizar certos testes, né? Um salve aí para a galera da psicometria. Enfim, então tem essa questão aí da equação pessoal também que deve ser necessariamente considerada, né, na produção do conhecimento, e acho que é uma das grandes conquistas que a gente tem quando a gente aborda a partir da psicologia analítica, né? É uma umidade epistemológica grande, assim. Perfeito, Eric. Essa noção de equação pessoal é central mesmo para entender essa relação de assimilação, sujeito-objeto, porque o objeto se adequa ao sujeito porque ele entra como um fator dentro dessa equação. Então, se um fator entra numa equação, ele vai ser modificado no resultado final, né? A não ser que envolva um processo ali matemático que ela se preserve no final, né? Mas ainda assim é bem questionável se isso aconteceria, né, matematicamente também. Mas é um ótimo ponto, assim, essa questão da equação pessoal, que é um conceito dentro do Jung, né? E isso dá a ideia de atitude, né? O Jung vai citar no parágrafo 9 a religião como atitude. A gente ainda vai falar isso mais para frente, né, quando chegar nesse parágrafo. Mas é um ótimo ponto também que você traz. Eu vou mandar no grupo, tá, gente, o PDF desse que eu fiz um PDF separado dessa parte do tipos psicológicos, que é as definições, porque o Eric citou agora, né, tem um tópico à parte nos tipos psicológicos, que é definições. Eu vou mandar no grupo. Costumo mandar ele, eu esqueci dessa vez. Deixa eu ver aqui quem é. Pode falar, Liviane. Eu lembrei de uma chave que talvez seja bem interessante em relação ao símbolo, né? Se relacionar com o símbolo, que o Walter Mello vai trazer no Nise da Silveira, que é um livrinho pequeno sobre a obra da Nise, né? Ele vai falar que tem a questão do paradigma estético-ético. Não basta você acessar a imagem de um sonho, de uma fantasia, você tem que se relacionar eticamente, se confrontar com aquele material, para daquilo surgir uma nova atitude, que foi isso que o Eric acabou de comentar. É um texto bem pequenininho, assim, acho que não deve ter 3 páginas, mas eu acho que é uma chave sempre bem interessante para a gente ter em mente, assim. Perfeito, Liviane, que esse texto está bem inspirado no Função Transcendente também, né? O método da Nietzsche, no geral, né, tem esse aspecto aí de relação com a função transcendente mesmo, que é a ideia de processo que torna possível a emergência do símbolo, né? E é uma participação total, né? Aquele dizer alquímico, né? A arte requer o homem todo, né? Então, esse paradigma estético-ético é super bacana para a gente entender. Eu posso mandar o PDF do. Gente, eu vou anotar as coisas que eu mando, porque às vezes eu fico assim, aqui no Centelha eu tenho mania de falar, esse texto eu vou mandar, esse aqui eu vou mandar. Aí eu esqueço de mandar. Mas eu vou mandar as definições e esse PDF do livro do Walter, com essa parte
Paradigma estético-ético. Mas um ótimo exemplo, Liviane. Acho até bom para esse exemplo específico ajuda a deixar mais concreto também o que a gente está falando dessa participação ativa com o símbolo. Porque fica bem evidente no texto de função transcendente, que o Jung fala, é contemplar o símbolo, mas interpretar também. E aí ele fala até o perigo, só interpreta, mata o símbolo. Só contempla, não retira o que é que tem de enriquecimento para a consciência, não assimila, né? Não traz um processo de adequar o objeto à configuração do sujeito, se a pessoa não interpreta também. Apesar de que a interpretação, às vezes, acontece por uma via bem racional, né? Se a gente for pensar, tem um que fala que as lições não precisam ser interpretadas. Ele vem com a imagem precisa da compreensão e a compreensão precisa da imagem. Perfeito. Pode falar, Sara. Sobre o que o Vitor falou, né? Eu fiquei aqui viajando na maionese, eu fiquei pensando que quando a gente reclama uma autoria, é sempre algo do ego, né? Da consciência. E, portanto, eu acho que seria sempre, no máximo, uma cocriação. É uma elaboração a partir de algo que não tem a pureza de nascer do ego. Porque a função dele é crítica, reflexão, classificação, organização, não é assim? Então, ele está sempre trabalhando sobre materiais cuja origem não é da consciência pura. É isso? Ótimo ponto. Isso? Faz sentido, sim. O Vitor falou se esse processo é uma cocriação porque passa pela consciência, né? É que você está trazendo o ponto inverso, que é tão válido quanto, né? Que é quando a consciência cria e acha, muitas vezes, que ela não tem ela tem total direito sobre aquele conteúdo. Reclama né? uma autoria, com um monoteísmo da racionalidade, né? E que, na verdade, ela está elaborando coisas que não nascem dali, que não vêm apenas dali, né? Então, é uma elaboração, nesse sentido é cocriação, porque sempre vai ser uma elaboração de algo. Sim. O Jung até fala, por exemplo, a psicologia do artista é uma psicologia feminina, mas ele vai destacar o feminino no sentido da concepção. Ele vai dizer que você está grávido de uma ideia, né? Então, tem um aspecto que está crescendo dentro de você, que depende de você, mas que é a parte de você, né? Porque é um ser humano por si só, né? Acho que essa questão de cocriação fica bem clara também na música Cio da Terra, do Milton Nascimento, que eu gosto bastante, dele do Chico Buarque, né? Acho que eu esqueço. A Liviane vai saber dizer que ela sabe aí direitinho do campo da música. Isso, porque você tem essa ideia de participar junto com a terra, e dessa coparticipação, e essa imagem de uma terra que a terra tem que estar fértil para ela poder ser fecundada. Então, acho que tem essa ligação da cocriação, que toda criação é uma união entre consciência e inconsciente, uma criação no sentido simbólico até, né? E depende das condições do inconsciente, das ferramentas, né? Aquela coisa quando alguém passa por uma coisa e fala, tipo assim, tem um dizer específico que eu esqueci, mas é algo sobre a vontade de Deus, é sempre certa, alguma coisa assim. Às vezes as pessoas passam votações e jogam uma dessa. Que é a ideia de que Deus tem que permitir para que aconteça, né? Eu acho que isso para o inconsciente também se aplica, né? O inconsciente tem que participar no sentido de que ele cocria, né? E, aliás, uma inversão radical disso... Se Deus quiser, né? Se Deus quiser. É uma soberba de poder nossa que a gente projeta em Deus. E né? ele há de querer. Ou então, Deus sabe por quê, né? Tem essa ideia de que a gente está vivendo a julgo de forças maiores do que a nossa, né? Então, esse sentido é sempre uma participação porque Deus permite, né? Até tem uma passagem do Livro da Vida da Santa Teresa d'Ávila que ela fala, gente, por que vocês têm medo de demônio? O demônio só age se Deus permite. E ela ficou uma tranquilidade, assim, e ela falou uma coisa que foi bacana, que ela fala, eu tenho medo dos homens que temem os demônios. Esses que você tem que ter medo. E ela fala esse trecho logo depois da perseguição que ela sofreu por parte de alguns confessores que achavam que ela estava possuída mesmo. É bem bacana. Esse há de querer é bom, né? É o Jacó segurando a perna do anjo de Deus, assim.
Eu faço uma terceira piada que é, ainda assim ele não te querer, a gente recorre a A Virgem Maria, porque ela é intercessora dos homens. tem Ele isso, sempre atende a mãe. Ele tem um complexo materno lá, que alto da ele sempre compadecida. atende o que a mãe dele pede. Eu ia falar que a gente recorre à concorrência. Mas é o melhor plano B, esse da Maria, do que o plano C que eu tenho aqui. Mas é bacana, essa série de dizeres dizem respeito a essa ideia de um substrato autônomo, né? A gente está tocando nisso esse tempo todo aqui, para trazer essa questão. No parágrafo 4, tem uma distinção que eu acho super bacana também que ele faz, que ele fala que a ideia é psicologicamente verdadeira na medida em que existe, né? Só que ele vai dizer, existe uma experiência subjetiva que ocorre no indivíduo, mas ela é uma ideia objetiva na medida que participa de um consenso gentil, que é um consenso coletivo. Então, a ideia de Deus, por exemplo, é uma ideia que surge de forma espontânea no indivíduo, mas ela tem um fator de objetividade, por quê? Porque ela participa no sentido de comunidade, ela é compartilhada. Gente, isso é tão bacana para entender, por exemplo, processos de neurose muito severa, ou de psicose, que às vezes a pessoa se vê isolada do mundo, por quê? Porque ela só está afundada numa objetividade incompreensível, que beira um subjetivismo intenso. Você vai ver muito isso em algumas compreensões da psicose, de que ela seria uma articulação de fatores individuais tão incongruente que ela se distancia de forma total da realidade. Quando o movimento que o Jung vai fazer é o inverso, né? O que a gente faz na psicose é pegar esse conteúdo, afundar ele na base mitológica da humanidade e trazer de volta e falar, isso aqui é compartilhado, na verdade. É isso que a pessoa vive não é um isolamento subjetivo, é uma vivência radical de algo que é objetivo, né? Que a humanidade viveu. O Jung até fala de um paciente que ele atendeu que achava que estava enlouquecendo, e aí, por causa de uma visão, um sonho que ele teve, aí o Jung levanta, pega, puxa um livro da estante dele, abre assim, desses folhetos antigos que o Jung conseguia comprar bem baratinho na época, que hoje deve estar um absurdo de caro, porque a alquimia, quem acabou valorizando o mercado da alquimia foi o Jung, que ele comprou vários textos baratos na época, né? Aí pegava e mostrava uma figura, tipo assim, e fala, é esse o sonho que você teve, né? E o cara, assim, ficou impressionado, tipo assim, esse consenso gentil, né? Esse consenso na comunidade, o fato dessa imagem ter uma correspondência na cultura, ser aceita, ter alguma elaboração, permite que a gente fale que esse aspecto religioso tem um fator subjetivo, mas tem um fator objetivo também, né, que é compartilhado. E esse ser compartilhado é super importante, depender do caso. Às vezes a gente precisa que a pessoa, não é que a gente precise, né, a pessoa precisa, né, o si mesmo que é dela, para um processo de integração da totalidade, que ela vá para esse mundo compartilhado, enquanto que outras pessoas que ela se distancie desse mundo. Que é o que Jung fala lá no... Um distanciamento, aliás, é parcial, tá, gente? Não é total, não. Mas vai que, né? Depende do que o conceito quer da pessoa. Mas tem um trecho lá no Prática da Psicoterapia, tem um capítulo que fala de 2 tipos de neurose. Que é a neurose do sujeito neuroticamente adaptado e a neurose do sujeito neuroticamente desadaptado. E aí, isso está também no Prometeu e Epimeteu, do tipo psicológico, que fala o sujeito que está identificado com a persona e o sujeito que está identificado com a imagem da alma. A pessoa que vive somente para o mundo interior e a pessoa que vive somente para o mundo exterior. Em certa medida, a introversão e a extroversão. E aí, toda essa série de questões envolve essa cisão que eu falo aqui entre o fator subjetivo e o fator objetivo que é compartilhado, que é a nossa participação em comunidade, né? Eu ia falar que a religião tem esses 2 registros, que ele está falando aqui. Porque o Jung fala que todo mito só existe se surgiu numa alma humana individual. E aí surge de forma individual e depois é compartilhado e aderido pelas pessoas, né? A gente vê isso muito na obra de arte, né? Uma música, por exemplo. Uma música, em muitos casos, é a manifestação de aspectos da pessoa. Obviamente, vão além da pessoa, essa coisa da cocriação, né?
Mas às vezes toda a pessoa está sintetizando, tentando dar conta de uma experiência que ela viveu naquela música específica. Só que aí existe um movimento de que aquilo ecoa nos inconscientes, né? E vira um tipo de fenômeno, né? E aí aquilo tem uma correspondência de um consenso gentil. Então tem essa cisão aí que a gente vai comentar com mais detalhes, mais para frente ainda. O texto inteiro a gente está falando disso, né? Que é a ideia de dogma e símbolo natural, basicamente. Porque o dogma é o símbolo, é a religião como consenso gentil, e o símbolo natural é a religião como fator subjetivo, como fator individual, para ser mais exato, né? Não é exatamente subjetivo, mas individual. No parágrafo 5, a gente retorna até esse ponto que a gente está frisando muito, que é da realidade da psique, né? E que o Jung vai fazer aqui nesse parágrafo um paralelo com as ciências naturais. Ele vai trazer esse exemplo aqui do elefante, que ele vai dizer que o método dele é como o das ciências naturais. Por quê? Porque ele vai dizer que os aspectos psicológicos são fatos. Eles têm uma existência separada do eu. E aí, para falar isso, ele fala, é como se fosse uma observação de um animal. O animal mais junguiano que tem. Ele comentou aqui, sim. O elefante, né? Mas ele comenta que o elefante ele é uma existência por si só, ele não é uma criação do livre-arbítrio. Da mesma forma que a gente observa um animal e entende que ele é uma existência por si só, a gente observa um fenômeno religioso, uma religião, por exemplo, né? E diz, isso aqui não é uma criação da mente humana. É uma coisa que emergiu do inconsciente. Obviamente, tem vários elementos de criação quando a gente fala de dogma, principalmente. Porque se você for ver a história da Igreja Católica, tem um longo período ali, até hoje, né, no caso, mas teve de forma mais intensa, né, por conta da capilarização maior do catolicismo no mundo, né? De você ficar controlando quem é que tinha uma experiência real de Deus e quem não tinha, né? A Inquisição é um grande sintoma disso, né? As pessoas tendo experiências religiosas, muitas vezes, nem todos os casos, né? Às vezes era só uma pobre de uma mulher que ela era muito rude com as pessoas, gostava de colher planta para fazer chá, e ela ia parar na fogueira, né? E aí tem uns casos assim, mas entre esses tem os casos de pessoas que têm vivências religiosas, e isso é reprimido e controlado a partir do dogma, né? Então, o Jung fala que não é uma criação do livre-arbítrio, né? Do eu ali, é um fato por si só, a religião, mas quando a gente fala de dogma, a gente está falando de, muitas vezes, não todo caso, né? Mas acaba sendo a integração disso para atos da vontade mesmo. A gente até fala, né? Que envolve o problema do mal também. Mas sobre essa questão da realidade da psique, tem um trecho, que eu anotei até aqui, do livro vermelho do Jung, que é muito bacana, que é quando ele está conversando com a alma. E aí isso vai ser uma virada de chave para ele. Que ela comenta assim, quem te dá pensamentos e palavras? Tu os cria? Não és meu servo, um recebedor que está deitado diante da minha porta e recolhe minha esmola? E tu ousas pensar que aquilo que imaginas e falas poderia ser tolice? Não sabes que isto provém de mim e me pertence? Que é essa inversão, né? O Philemon fala isso para o Jung também. Você acha que os pensamentos que você tem na cabeça são seus? E aí é a virada, né? Que tipo assim, o Jung percebe, não é um ato de criação da nossa vontade. É o contrário, é algo que surge dentro de nós. Essa inversão aparece quando o Jung fala sobre o Fausto do Goethe. Ele diz, não foi o Goethe que inventou o Fausto, foi o Fausto que criou o Goethe. E aí você vai ver que o mito pessoal de Goethe está bem integrado na história de Fausto, né? E aí é bacana pensar nessa inversão para a gente entender que o inconsciente tem autonomia. E para trabalhar a religião de um ponto de vista psicológico e respeitar a realidade desse fenômeno, a gente tem que respeitar esse aspecto autônomo. Um ótimo exemplo para a gente entender isso, até pensando na clínica, é a neurose, né? Porque tem fatores de responsabilidade pessoal, e às vezes o problema da neurose está o fato da pessoa não reconhecer isso. Mas a neurose em si, o sintoma, por exemplo, é uma criação espontânea que foge do controle da pessoa. Uma pessoa hipocondríaca, ela não escolheu ser hipocondríaca.
Uma pessoa ansiosa, ela não escolheu ser ansiosa, uma pessoa deprimida, ela não escolheu ser deprimida, ela foi vítima dessas forças. E aí a gente vê que tem uma participação neurótica, às vezes com conteúdo, né? Mas não é uma criação, é algo autônomo. E a pessoa sofre lá, a gente não tem como dar tá triste, seja feliz, né? Não é uma coisa assim, meio coaching, muitas vezes, né? Que é uma atitude mágica aí diante do fenômeno de modificar ela com a nossa força de vontade. Não, não, não. Você tem que ter o símbolo, né? Por isso que a gente tá falando de símbolo. Símbolo, gente, é o que na psicologia analítica, para ter transformação da atitude, tem que passar pelo símbolo. Você pode até ter modificação, mudança de atitude, mas transformação, no conceito junguiano de transformação, só acontece pela via do símbolo, que aí acontece isso que até o Vitor falou, da cocriação. Porque a transformação só acontece pela cocriação. Por isso que a imagem da concepção no mistério Coniúntios, inconsciente e consciência, masculino e feminino, se casam. E a nova atitude é essa criança que surge desse casamento, né? Então, o novo só é possível a partir de uma participação consciência e inconsciente. Isso que a Liviane falou muito bem da questão do estético. Também, né? Isso é alquimia, né? O mistério Coniúntios é todo em cima de simbolismo alquímico, né? O Rosário Filosofórum, que trabalha lá no Psicologia da Transferência, é essa mesma temática, a união entre consciência e inconsciente, que está tematizada também na união entre analista e analisando, né? Porque o analista, como espelho dialético, é a imagem projetada no inconsciente, muitas vezes. Porque o analista é aquela pessoa que vai ouvir o discurso e vai pegar os negócios e vai jogar para a pessoa. Olha o inconsciente aí, né? Aí, tipo assim, a pessoa vê na imagem do analista o eco do inconsciente que ela não percebe, né? E aí é por isso que essa imagem de união é tão importante, né? Pode falar, Eric. Cara, e às vezes isso se expressa de umas formas, assim, até meio bobas, assim, que as pessoas ficam... O paciente, né, fica de boca aberta e você fica, oxe, eu tava ontem atendendo o paciente e ele tava levantando uma hipótese, né, dele, de que o problema que ele estava vivendo tinha alguma questão com essa culpa católica e tal, e não sei o quê. E aí foi desenrolando o fio, né? E tal hora ele chegou espontaneamente a um episódio da vida dele que ele teve uma conversa com o pai dele, e essa conversa foi justamente depois de uma missa. Aí ele falou isso, aí eu esperei ele terminar de falar, eu, olha só, né? Que interessante isso. Aí ele ficou de boca aberta e eu fiquei, meu Deus. É aquela coisa, a pessoa não vê a própria nuca, né? A gente vê a nuca da pessoa, ela não vê. Aí você só vai, tem um negócio aqui na tua nuca. Aí a pessoa, ai meu Deus. E aí pronto, acontece. Nossa, isso é bacana pra gente sempre relembrar que a gente tem que ser o máximo de ingênuo possível como analista, né? Acho que o maior desafio é não saber mesmo, né? Porque a gente tende a projetar a nossa psicologia no outro, né? Então, para aquilo que é óbvio para a gente, não é óbvio para o outro, né? Porque ele está ouvindo o discurso do outro ali, né? Então, é um ótimo ponto esse aí que você trouxe, né? Porque realmente eu sou... Para mim é muito evidente, não é exclusivo, mas é mais evidente, atendendo extrovertido. Porque você vai apontar uma coisa de volta para uma pessoa extrovertida e você acha que é uma obviedade, às vezes, e a pessoa fica chocada. Porque o extrovertido, se você for apontar um fator subjetivo, né? Ele tem uma dificuldade maior de ver o fator subjetivo. Mas a vivência do extrovertido é rica, né? As relações interpessoais, tudo aquilo que o introvertido tropeça e falha miseravelmente, né? O extrovertido está dominando lá, né? Não estou dizendo que o extrovertido esteja atrás ou à frente, tá, gente? Estou trazendo esse ponto contrário para a gente levar em consideração. Mas às vezes você fala uma coisa de uma percepção que você teve sobre um discurso que a pessoa traz, e no extrovertido, pelo menos, fica mais evidente, que a pessoa fica chocada mesmo. E aí ela fica chocada e você fica, como assim? Depois de falar, eu achei que era óbvio, mas pela reação da pessoa, não é óbvio assim, porque o fator está projetado no outro, né? Então, não é exclusivo, tá, gente? Isso acontece com o introvertido também. Mas para mim fica mais evidente dos extrovertidos que eu atendo esse movimento aí. Então, é um desafio para a gente... o cultivo da ignorância, né? Que é realmente um negócio que complica aí. Mas é um ótimo exemplo, Eric, esse que você trouxe. Pode falar, Vitor.
Mas acho que é interessante também, tanto enquanto analisando, enquanto analista, cultivar isso da ignorância, do não saber, para que o símbolo chegue, né? Para que a gente não fique unilateral, limitando, enfim, para que o símbolo chegue até nós. Perfeito. É como permitir que o solo esteja numa posição de receber a semente, né? Que é uma atitude feminina, né? Que esse não saber é o princípio feminino, que é receptividade, é a gente ser útero, receptáculo, vaso, né? Isso é a primeira parte, né? Por isso que a gente fala até que muitas vezes o primeiro momento de análise, o primeiro momento de sessão é um acolhimento, é função materna, muitas vezes, né? Até porque a pessoa não tem aquela ligação ainda profunda que permite que a intervenção se torne mais poderosa, né? Que ela se torna com o tempo, quando a transferência se estabelece, que ela realmente firma, né? Mas no início a gente é vaso, né? Para acolher. E essa coisa de não saber, as imagens do feminino são imagens ocas, vazias, sem preenchimento. É algo que tem um vaso. Pode ter a imagem da água também contida, como inconsciente, né? Mas tem essa imagem do vazio, que está ligada à ideia de feminino. E sem aliás, que é tão válido quanto preenchido, né? É tão importante quanto aí, que é essa união entre masculino e feminino. Então tem tudo a ver, sim, essa atitude ser necessária para o. Até porque é o útero receptivo para o símbolo. É a gente realmente acolher. E quando a gente faz esse movimento de não saber, isso cria uma correspondência no analisando, que ele sabe que ele pode trazer o que ele quiser. Por quê? Porque aquele espaço está realmente oco para entrar tudo que ele pode. Cabe tudo ali, né? Por isso que esse não saber é tão importante. A gente tem que. Não pode dar umas respostas no sentido de como se a gente soubesse da situação, dando respostas para a pessoa, porque às vezes isso só complica o processo, né? Às vezes não, isso complica o processo bastante. Que é quando a gente, às vezes, conclui que o que a gente sabe de uma coisa, o que a pessoa sabe dessa coisa, são a mesma coisa. Por isso que numa interpretação de sonhos a gente vira uma pessoa e fala, o que é uma mesa? A pessoa olha pra gente tipo assim, como assim? Não é óbvio que uma mesa é? Não, não é óbvio. A gente deixa de ser óbvio. Porque eu tenho uma definição que eu daria para uma mesa, você tem uma definição que você daria para uma mesa, e você vai definir de uma forma que vai dizer respeito melhor ao seu sonho do que a definição que eu daria para a mesa. Isso a gente pegar a associação do sujeito, né? Então é interessante esse não saber aí, é o que Jung fala lá no. Tem relação, correspondência com o que Jung fala lá no Segredo da Flor de Ouro da ação pela não ação, do Lao Tse, né? Que, aliás, é um grande desafio, essa ideia da ação pela não ação. Pode falar, Sara. Bom, você sabe, né, que agora eu tenho um cliente, estou começando, né? Às vezes eu fico com dó do cliente, mas eu falo, não, isso é meu complexo de impostora. Mas eu sempre procuro, quando estou ampliando, falar assim, pode ser isso? Faz sentido? A gente faz isso. A gente pode falar uma posição, mas acompanhada dessas palavrinhas. Não, pode ser isso. Faz sentido para você? Porque daí a gente tira essa coisa da afirmação, né? Perfeito, e isso cria também uma correspondência na pessoa, pode criar, né, de que ela percebe que a fala do analista não é uma verdade última, né? Não que vai impedir a pessoa no processo de transferência, às vezes esse pode ser, é totalmente filtrado e jogado assim, de escanteio pelo processo assim, psíquico. E aí a pessoa vem em outra sessão e fala, não, aquilo que você falou na sessão segue uma coisa que você nunca falaria. Isso é bem comum, aliás. Não, porque você falou isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, porque foi filtrado pela transferência. É ótimo esse recurso, de fato. Só trazer isso contra ponto não garante que no processo da transferência a pessoa. Ai, obrigada. Às vezes ela só vai jogar fora essa parte aí. Ai, gente, Olha, você tô achando tão difícil, eu tô achando tão difícil isso, eu fico tão assim, eu tenho trabalhado isso na minha terapia, né, assim, que eu fico muito, assim, apreensiva para não prejudicar, né? Mas eu também confio numa coisa doida, que eu falo assim, se eu estiver enfiando o pé na jaca, essa pessoa não vai ficar, ela vai sair. Na verdade, Sara, é você confiar no seu processo mesmo. Isso vai depender, a gente vai errar.
todo mundo erra, isso é natural. Tipo, o meu analista, ele tem anos e anos e anos e anos. E ele sabe de um complexo meu, e um dia ele foi assim, tá, o complexo irrompeu na hora da sessão, ele teve que ficar lá me catando, porque eu fui totalmente para fora, e isso vai acontecer. Né? Mas trazendo o que o Davi falou, né, essa coisa que a gente fala, e o analisando percebe de uma outra forma e traz na outra sessão. Aí, gente, essa semana uma paciente usou uma expressão que eu fiz assim, você tem certeza que foi eu que falei? Porque, tipo assim, eu jamais falaria essa expressão. Eu poderia falar assim, foda-se, uma coisa assim, mas ela usou a expressão. Eu fiquei pensando no que você falou. Quando a água bater na bunda, gente, eu nunca usei essa expressão na vida. Eu fiz assim, você tem certeza que foi eu? Não, eu tenho certeza, você falou com essas palavras. Eu fiz assim, gente, eu nunca usei essa expressão na vida, na vida. Eu fiz assim, gente, como é louco, como é louco. Você vê isso que o Jung comenta, né, de que a experiência é a assimilação também, né? Então a experiência não é o que passou pelo sentido só da pessoa de forma ingênua, né? É a forma como coisas que nem passaram pelo sentido empírico, né? Acabaram surgindo também, rompendo. Gente, assim, me deu muita vontade de rir, assim, de gargalhar, porque, assim, eu fiz, gente, eu poderia mandar um foda-se, ai, que porra, não sei o que, mas, tipo, a água bater na bunda, que... É muito específico mesmo. E sobre isso que você falou, né, Sara? Acho que até eu falar do mestre Yoda, né? Eu não vou saber falar a ordem que ele fala, mas é uma coisa assim: o melhor professor o fracasso é, né? Então é natural. E um livro bom para esse começo é O Abuso do Poder, na psicoterapia. Não sei se você já leu, tá lendo. Ele, assim, a pessoa começa a clinicar, eu falo esse livro aí, que é esse medo aí do erro, essa questão tem tudo a ver com a questão do abuso do poder. Pode falar, Eric, depois Agatha. Aí a gente vai fazer um sorteio para finalizar e encerra o encontro de hoje. Falei, Eric. Rapidinho, né? Chata a pessoa que vai falar no final do encontro. Mas eu estava pensando sobre essa questão dos significados, né? E aí você falou da mesa, né? E eu lembrei tanto de um trecho do Jung, que ele vai retratar um paciente, né? Que a mesa para ele era uma coisa de humilhação, né? Que foi um momento em família. Foi o pai mais. quando negou Isso um também vai aparecer dinheiro. no livro Carta ao Pai, do Kafka. Ele vai narrar uma cena que ele é humilhado pelo pai à mesa de jantar também, né? E aí, se você for comparar com outro documento da cultura, tipo aquela música do Jacó do Bandolim, Naquela Mesa, já é outro tom. Se você está essa música, né, é uma música de saudade, né, de amor, de saudade do pai. Então, assim, a mesa para o Jacó do Bandolim é uma coisa, a mesa para o Kafka é outra, completamente diferente. Não dá para você colocar tudo no mesmo balaio, porque, né, a mesa, né, como objeto para você colocar as coisas em cima, almoçar, não sei o quê. Né, isso é só um dos fatores, mas tem o fator subjetivo, que a gente estava falando, é muito distinto nessas duas situações. Perfeito, Eric. Por isso que a gente não sabe, né? Cada pessoa tem uma significação. Pode falar, Agatha. Só para ouvir a Késia falando, e aliás, saudade de ouvir a Késia, Sara, eu estava em outro grupo com elas também, e esse lance, né, do que a gente fala e do que o cliente traz, né, dizendo, nossa, aquilo que você me falou, eu tenho uma cliente que é muito, toda semana ela começa a sessão, então, aquilo que você me falou, eu pensei muito, me tocou muito, eu falo, mas o que eu te falei? É uma coisa que eu falo em que momento eu falei isso? Mas ela leva para um lado positivo, e às vezes eu não interrompo, deixo ela... Não questiono, tipo, não falei, para ver até onde a fantasia dela vai, sabe? Tipo, é uma coisa que eu falo assim, gente, e é uma coisa super filosófica, bonita, não sei o que eu falo, em que momento eu falei isso, assim, sabe? Então, acho que às vezes não... É interessante perguntar, não, peraí, essa fala veio
né, realmente de mim, né? Mas tem hora que eu deixo, sabe? Para ver aonde é que tá indo a fantasia dela, do que ela tá vendo ali, entendendo, sabe? É interessante. A Kézia foi falando, eu lembrei disso. Olha que interessante. Perfeito, Agatha. Acho que é ótima essa condução, aliás, porque se você falar, eu não falei isso, cortou o que está ali, a emergência do subjetivo. Aí você pode até falar, tem certeza que eu falei, fala mais detalhes sobre, mas ser um direto cortar, assim, é um problema. Acho bacana dar esse permitir que se desenrole para entender, né, o que é que está o que é esse simbólico que está criado ali. O Vitor perguntou, né, nesses casos, será que podemos pensar que o analista também atua como símbolo? É um bom ponto, porque eu fico pensando que essa fala talvez seja uma mistura da fala do analista com a imago, né, do analista, que é essa imagem psíquica aí, que atua de forma fantasmagórica, que às vezes é ela que traz as intervenções junto, né? Então, junto da pessoa tem uma imagem do analista também falando, né? E aí o paciente cria algo diferente da intervenção. De fato, tem uma coisa de cocriação, né? De certa forma, que a pessoa traz. Porque aquilo surgiu de dentro dela, né? Se ela fala essa frase aí que a Kézia falou, né? Da água bater na bunda, né? É algo que surgiu de dentro dessa pessoa, né? Também. E Liviane comentou, lembro que o Jung comenta no função transcendente do analista, atuar como função transcendente ao longo do processo analítico. Sim, ele fala isso mesmo, que é um grande ponto interessante, que a gente facilita o processo de relação com o inconsciente, né? Porque função transcendente é a relação consciência-inconsciente. E tipo, eu não fiz nenhum tipo de contradição, não, eu não falei isso. Por quê? Porque essa palavra que ela usou foi o que fez ela se movimentar para o que a gente estava trabalhando. Então, ela falou bem assim, só vinha você na minha cabeça, quando a água bater na bunda. E aí eu comecei a fazer um movimento totalmente diferente, aí deu certo. Aí eu fiz, então deixa a água bater na bunda como se tivesse sido eu que falei. Então deixa, né, meu? Pessoal, só antes de encerrar, eu vou projetar aqui o sorteio. Aí, ó, eu coloquei todo mundo que se inscreveu, até, tipo assim, quem não tá tá acompanhando só pelas gravações, eu mantive também. E eu vou sortear agora. O livro vai ser o Imaginação, da Verena Caixa. Eu gosto muito dessa autora, gente. Tem uma coisa da Verena Caixa, que, tipo assim, às vezes tem muitas críticas por aí à Verena Caixa. E eu entendo as críticas, mas ao mesmo tempo eu acho que ela é totalmente salva pelo tanto que ela se mantém firme na clínica. Então, tudo que a Verena traz, tanto exemplo clínico, gente, e mostra como essa coisa tem uma certa aplicabilidade clínica, que mesmo que você não utilize a totalidade das ideias dela, vai ter ideias que vão realmente enriquecer o processo aí da sua clínica, né? Então, a autora que eu recomendo muito é esse livro, Imaginação, Espaço de Autoconhecimento e Liberdade. Nossa, deu um trabalho no computador. Tem umas críticas a ela que eu vejo aí, mas eu li pouco sobre as críticas. Que é algo que tem pouco na literatura junguiana, assim, a gente às vezes se distancia, fica muito abstrato, se distancia de caso, e eu gosto muito da Verena por causa disso, ela se mantém fiel à clínica, né? Eu vou sortear aqui, então, rezem aí a qualquer coisa. A sua cara de maléfico. Se Deus quiser, eu vou ganhar. Ele há de querer, né? Ele há de querer. Eu sortear aqui. Eu vou tentar arranjar um outro sorteio também mais pra frente, viu? Com a Cutrix, eu vou falar com ele, então talvez role mais um sorteio daqui pra frente. Mas por enquanto é esse aqui. E vamos de a Luana Weisbar Moreira. Não sei se ela tá. Olha, tá aqui. Show, Luana. Parabéns. Ai, que legal, fiquei feliz. Foi Pra tristeza do resto. Vou conversar sério com Deus, viu? Davi, muito maléfico você fazendo sorteio, muito maléfico. Luana, você me manda seu endereço, seus dados, que eu vou encaminhar para o pessoal da Vozes, eles te enviam o livro. Beleza. Mas vai rolar mais sorteio, tá, gente? Eu vou falar com a Cutrix, a gente arranja mais. É isso então, gente. Vou depois sua cara no próximo sorteio. Deixa eu só tirar uma foto. Ixi, eu não tô com o celular aqui. Mas... alguém pode tirar uma foto e mandar no grupo? Você tirou, Kézia, alguma?
Eu tirei no início e já postei. Eu acho que dá para tirar o print da tela É também. verdade, né? Vou lembrar já. Deixa eu fazer aqui. Eu não Aí sei todo qual mundo comando de sorri print. feliz depois do sorteio, quem não ganhou o livro. Deixa eu configurar. Pior, eu devia ter tirado antes do sorteio o print. Deixa eu tirar agora. Deixa eu ver aqui. Eu não sei qual comando de print aqui. Pera. Tá, acho que foi. Vai todo mundo sorrir. Creio que foi. Nossa, deu uma travada agora. Ah, foi. Tá. É isso então, gente. Agradecer a presença de todo mundo, né? Eu vou Obrigada. mandar no grupo a gravação, se alguém quiser, tenha chegado depois, quiser rever, quiser ver de novo uma coisa. E a gente fica nesse esquema, o mesmo link de sempre, e eu vou mandar os dados também das leituras, em que ponto a gente está. Mas foi ótimo, gente, assim, qualquer dúvida podem falar, tá? Coloca o Instagram no grupo para a gente se conhecer melhor. Sim, eu vou puxar esse movimento, vou colocar as informações, a gente faz uma rodada de apresentação, todo mundo quiser falar um pouquinho sobre quem é, o que faz, o que é que produz também. A gente faz esse troca. Então, gente, abraço. Abraço, gente. Até Valeu, semana que pessoal. vem. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau. Falou, galera.